Então vamos lá. Relacionamentos perturbadores. Os indivíduos de temperamento neurótico tornam-se incapazes de manter um relacionamento estável. Pela própria constituição psicológica, são perturbadores de afetividade obsessiva. E porque inseguros, são desconfiados, ciumentos e, por consequência, depressivos ou incapazes de capazes de inesperadas irrupções de agressividade. Os conflitos de que são portadores os levam a uma atitude isolacionista, resultado da insatisfação e constante irritabilidade contra tudo e todos. Creem não merecer o amor de outrem e, se tal acontece, assumem o estranho comportamento de acreditar que os outros não lhes merecem a afeição, podendo traí-los ou abandoná-los na primeira oportunidade. Quando se vinculam, fazem-se absorventes, castradores, exigindo que os seus afetos vivam em caráter de exclusividade para eles. São, desse modo, relacionamentos perturbadores, egocêntricos. O amor é uma conquista do espírito maduro, psicologicamente equilibrado, usina de forças para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. E uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora. Não se escorem suspeitas nem exigências infantis. Elimina o ciúme e a ambição de posse, proporcionando inefável bem-estar ao ser amado, que, descomprometido com o dever de retribuição, também ama. Quando, por acaso, não correspondido, não se magoa nem se irrita, compreendendo que o seu e o objetivo de doar-se e não de exigir. Permite a liberdade ao outro, que a si mesmo se faculta sem carga de ansiedade ou de compulsão. Quando estas características estão ausentes, o amor é uma palavra que veste a memória condicionada da sociedade, em torno de desejos lúbricos, e não do real sentimento que ele representa. Esse relacionamento perturbador faz da outra pessoa um objeto possuído, por sua vez, igualmente possuidor, gerando a desumanização de ambos. Ao dizer-se meu amigo, minha esposa, meu filho, meu companheiro, meu dinheiro, a posse está presente e a submissão do possuído é manifesta sem resistência, evitando conflitos no possuidor, não obstante em conflito aquele que se deixa possuir, até o momento da indiferença por saturação, desinteresse ou da reação, do rompimento, transformando-se o afeto-posse em animosidade, em ódio. Necessária uma nova conduta e, para isto, a psicologia profunda se torna o estudo de uma nova linguagem libertadora. A palavra é o símbolo que veste a ideia, por sua vez, formulação de pensamento que se torna uma memória acumulada e retorna quando se deseja vesti-lo. A memória da sociedade adicionou conceitos sobre o amor e o relacionamento, estabelecendo sinais que os caracterizam, sem que auscultassem as suas estruturas psicológicas despidas de símbolos. O homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seus defeitos e as suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação. Pescá-los no mundo íntimo e eliminar aqueles que lhe constituem motivos de conflitos deve ser-lhe a meta. Não se sentir feliz ou desventurado, porém empenhar-se por atenuar as manifestações primitivas
de agressividade e posse, desenvolvendo os valores que o equipem de harmonia, vivendo bem cada momento, sem projetos precipitadores de conflitos em relação ao futuro ou programas de reparação do passado. Simplesmente deve renovar-se sempre para melhor, agindo com correção, sem consciência de culpa, sem autocompaixão, sem ansiedade. Viver o tempo com dimensão atemporal, em entrega, em confiança, em paz. Pode-se dizer que, no amor, quando alguém se identifica com a pessoa a quem supõe amar, esta está apenas realizando um ato de prolongamento de si mesmo, portanto, amando-se, e não a outra pessoa. Esta identificação se baseia na memória do prazer e da dor, das alegrias e dos insucessos. Portanto, amando o passado e as suas concessões, e não a pessoa em si, neste momento, como é. É habitual dizer-se: amo porque ela ou ele tem compartido da minha vida, das minhas lutas, ajudou-me, sofreu ao meu lado e etc. O sentimento que predomina aí é o de gratidão. E gratidão, infelizmente, não é amor. É reconhecimento que deve retribuir, compensar, quando em verdade o amor é só doação. Imprescindível, assim, uma nova linguagem que rompa com o atavismo, com a memória da sociedade, acumulada de símbolos falsos uns e inadequados outros. Os relacionamentos humanos tornam-se, portanto, perturbadores, desastrosos, por falta de maturidade psicológica do homem, em razão também de seus conflitos, das suas obsessões e ansiedades. Graças ao autoconhecimento, ele adquire confiança, e os seus conflitos cedem lugar ao amor, que se transforma em núcleo gerador de energia com alta carga de energia vitalizadora. O amor, porém, entre duas ou mais pessoas somente será pleno se elas estiverem no mesmo nível. A solução para os relacionamentos perturbadores não é a separação, como supõem muitos. Rompendo-se com alguém, não pode o indivíduo crescer livre para um outro tentame, que lhe resultaria feliz, porquanto o problema não é da relação em si, mas do seu estado íntimo psicológico. Para tanto, como forma de equacionamento, só a adoção do amor, com toda a sua estrutura renovadora, saudável, de planificação, consegue o êxito almejado, porquanto, para onde ou para quem o indivíduo se transpira, conduzirá toda a sua memória social e o seu comportamento e o que é. Desse modo, transferir-se não resolve problemas. Antes, deve solucionar-se para trasladar-se, se for o caso depois. Gente do céu, vamos ler tudo de novo todo dia. Isso é forte. Tem um pedaço aí que fala de que os dois têm que andar juntos no mesmo, mas no final tem que, mas ao mesmo tempo fala desse amor, é meio confuso para mim às vezes, assim, no sentido de que não é que seja confuso, é como quem diz assim, acaba tendo que se entregar a esse amor, não é mudar, mas ao mesmo tempo, se os dois não caminham no mesmo patamar, é no mesmo passo, é difícil, né? É verdade. Ela vai trazendo, né, essa situação que muitas vezes a gente pensa, né? Eu vou para outro lugar, vou me envolver em outro grupo, e ela traz muito o conceito de amor doação. Eu acho bem interessante
porque a gente vive muito um amor ainda naquela fase de que eu dou porque eu recebo, eu dou para quem merece, mas muitas vezes para estranhos, fora do nosso núcleo, a gente consegue buscar dar um amor sem condições. Então, ao mesmo tempo, ela busca que a gente identifique as nossas relações, principalmente aquelas que se tornam perturbadoras, onde há a ausência do amor, mas também uma de forma de doação. Então, é bem interessante. Eu acho interessante, vamos raciocinar. Vamos lá. Relacionamento perturbadores. Desse texto todo, tem uma palavra que me chamou a atenção: egocêntricos. Todos os nossos relacionamentos são perturbadores em várias escalas. Por quê? Porque nós somos envolvidos pelo egocentrismo, nós não sabemos, nós estamos agora começando a tatear o que é o amor, que nem a gente ainda confunde de várias formas de amor, como ela falou aqui, que a pessoa convive com aquela, mas é gratidão, não é amor. Então, isso tudo é o nosso dia a dia, e esse dia a dia nosso, como a gente passa aqui, é uma forma que nós temos de nos aperfeiçoar. Todos nós sabemos disso, mas isso é um exercício diário que tem que ser feito para o nosso próprio aperfeiçoamento. Uma vez eu li o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, então ele fala lá do adultério, né? E logo depois eu peguei um texto que eu achei lindo esse texto, ele falou o seguinte, que não adianta, você está com A e B, você pode separar, mas lá no universo, lá na frente, não sei quando, eu não me lembro essas palavras dele, mas uma coisa no infinito vocês vão se encontrar, porque toda essa provação que vocês tinham que passar não passou. E eu já contei minha vida com a Diva, a situação toda, eu tive a felicidade de ver 2 encarnações minhas com ela. Então, quer dizer, hoje em dia, como eu falei, até meu relacionamento dela melhorou muito, mas eu tive que engolir muito sapo, porque dentro dela estava, desculpa falar essas coisas de parte, assim, pessoal, mas é porque está envolvido nesse texto. A gente confunde as coisas. Então, eu tive que tirar, ela teve que tirar todo aquele ódio que ela tinha do coração por mim. Isso era uma coisa natural. Só que ainda a forma do amor é uma coisa mais profunda ainda. Então, a gente tem que caminhar. As arestas estão sendo derrubadas, né? E lá na frente vamos ver. É só isso que eu queria falar. Com relação ao texto, como a Gláucia, é um texto muito profundo que tem que ser lido várias vezes. E um aspecto que me chamou a atenção dele é quanto, né, no meu caso, tenho que trabalhar internamente nesse aspecto dessas relações perturbadoras, porque esse nosso processo evolutivo, nós vamos sendo colocados em situações que é um próprio reflexo do que temos dentro. Então, acaba que a gente vai se encontrar com pessoas, com situações, de locais de trabalho, enfim, na família, que de certa maneira é um reflexo externo de algo que a gente tem internamente. Então, a Joana coloca muito esse nosso aspecto dentro, né, de o que tem que se trabalhar de maneira a que esse relacionamento ele fique saudável. E ela coloca mesmo esse aspecto de se trabalhar até chegar num ponto dele não ser mais perturbador. E aí ela coloca esse aspecto do amor como doação. E a doação quando não exige, ele deixa de ser perturbador, porque ele se conecta com uma energia muito maior. E tem um ponto que eu gostei muito, não sei se você consegue chegar, Wina, ele começa assim, alguma coisa do autoconhecimento, é um pouquinho mais para baixo. Eu achei bonito, ali, um pouquinho mais para baixo. Não, esse não.
só um pouquinho mais... Ah, não, então... É esse aí. Eu achei bonita essa parte, quando coloca assim, graças ao autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento não é só se autoconhecer, né? Ele é muito ativo, ele é um processo de reciclagem interior. Aí ele coloca aqui, ele adquire confiança e os seus conflitos cedem lugar ao amor, que se transforma em núcleo gerador de alegria, com alta carga de energia vitalizadora. E realmente a gente percebe essas pessoas que já estão muito mais maduras no caminho evolutivo, no caminho espiritual, elas têm uma verdadeira carga de energia vitalizadora em todo o seu entorno. São aquelas pessoas que chegam e todos ficam felizes, é aquele amor como um sol que está sempre doando, sabe? Então, é interessante a gente ter essas pessoas, às vezes, como referências, e esses espíritos que tiveram esses caminhos muito iluminados, porque nos ensinam muito nesse aspecto. Isso que o Ismael falou é muito lindo. Veja só que tem um texto aqui que ela fala. Imprescindível, assim, uma nova linguagem que rompa com o atavismo, com a memória da sociedade acumulada por símbolos acumulada por símbolos falsos uns e inadequados outros. Por isso que o Ismael falou, esse balizador, que a gente está todo, sabe, é imprescindível, quando ela fala que é imprescindível, assim, uma nova linguagem que rompa. E que linguagem é essa? São esses espíritos que o Ismael acabou de falar, eles foram disruptores da situação com que eles viviam e é o nosso balizador. Porque até então fica difícil a gente ter parâmetros, né, para romper, porque como ele fala aqui, esse atavismo é muito forte dentro da gente, com a memória da sociedade. Então a gente vive numa sociedade que impõe coisas para a gente, e esses seres todos eles ficaram marginalizados da sociedade. Tudo serve de inspiração para a gente, entendeu? É isso só que eu queria falar. Quando eu vejo isso assim, falando sobre o amor, eu sempre falo, né, que eu brinco, eu falo assim, eu não sei amar, né? Então, assim, porque eu vejo amor muito como, quando falo amor doação, eu vejo amor como estado de ser, e não como emoção, né? E a gente mistura, eu vejo essa mistura do amor-emoção, né? E quando a gente entra nesse estado de amor, realmente a gente só doa e não dói, né? Não receber, esses símbolos, essas coisas todas caem por terra. E quando o Ismael falou sobre essa energia, eu li um livro antes um pouco de casar que eu não perdi, eu emprestei para alguém, e o livro eu esqueci até o nome do livro, mas era lindo. E ele falava sobre casamento, né? E ele falava alguma coisa sobre 7 estágios do casamento, alguma coisa assim. E dizia o seguinte, que você pode, que tem o casamento que é comercial, tem um casamento que é físico, aí vai falando cada tipo de casamento, até que é o casamento de almas, né, que é o sétimo estágio lá, o grandão lá, né? Aí o que acontecia? E aí ele vai comentando sobre esses estágios e diz que nada impede de que uma pessoa case por uma situação tipo finança, que eles começam, né, do casamento, só que é um casamento mais por interesse comercial, e termine essa relação sendo um casamento de almas, que nada impede que haja esse crescimento, né? E aí ele vira e fala que quando 2 almas se encontram nesse amor, né, nesse amor que é o encontro mesmo, é amor com amor, né, que já não é mais isso, que ele é capaz de influenciar, aí ele fala assim, um perímetro enorme. Diz que a energia de um casal, realmente, né, de amor com amor, estou falando assim, né, mas diz que todo o entorno é beneficiado com essa energia, porque é muito forte.
Aí eu ficava assim, achava fantástico isso, né? Mas assim, naquela época eu era meio sonhadora. Eu falei assim, como é difícil chegar a esse ponto, viu? Mas assim, é muito lindo quando ele fala isso, quando esse encontro de duas almas, mas assim, de puro amor, né? De que realmente, e quando há esse estágio de crescimento, né? Juntos até chegar a isso, a diferença é fantástico. Nesse sentido, eu me lembrei daquela música, Vem me fazer feliz porque eu te amo. E aí a gente vem nessa parte que o amor é conquista de um espírito maduro, psicologicamente equilibrado. Quantas vezes a gente não se coloca em situações esperando que a situação traga para a gente aquilo que não há ainda em nós? Então, eu não estou feliz, mas eu quero que o outro me faça feliz. E muitas vezes a gente não tem nem a consciência do que é a felicidade. O que seria para mim um relacionamento saudável, um relacionamento pleno? Muitas vezes a gente vive os referenciais das nossas famílias, do nosso contexto social. Muitas vezes a gente tem como felicidade situações que sequer são os valores que nós temos verdadeiramente. A gente não se questiona. Então essa música ela me marca muito, porque quantas vezes a gente não canta isso esperando que o outro traga felicidade para a gente, que o outro traga a realização da nossa alma, que ela cabe a nós, a cada um realizar em si e se colocar nas relações maduro, equilibrado, pleno, muito mais vivendo uma relação de crescimento mútuo, de troca, do que esperando como ainda a criança que espera ser suprida em todas as suas necessidades, na sua fome, mas a gente se coloca, né, nesse lugar egocêntrico ainda, buscando aquele aconchego dos cuidadores, onde a gente dá muito pouco ainda nessa fase da vida. Mas adultos, a gente está sendo convidado a olhar para isso e viver de uma forma mais plena. Então isso realmente ele precisa do autoconhecimento. Do que a gente está buscando, o que a gente quer, o que a gente vê como uma relação saudável e de forma muito consciente, porque quantas vezes a gente só vive o inconsciente, é ele que vai se realizando no nosso entorno. Então eu lembrei bem dessa música. Veja só, eu ia justamente comentar sobre isso, tá? Esse texto aí. Ele fala aqui, o amor é uma conquista do espírito maduro. Bom, ponto. Então, maduro, nós sabemos que somos maduros, então engloba tudo isso que a Vina acabou de falar aí, o nosso egocentrismo e tudo mais. Olha só o que ele escreve, tá certo. O amor é uma conquista de espírito maduro, fechou. Psicologicamente equilibrado, olha só, tem que ser equilibrado. Uma usina de força para manter os equipamentos emocionais em funcionamento harmônico. Não conseguimos isso. Tudo está dentro do contexto que a Vina falou. E agora uma coisa que eu achei mais profunda que ela fala aqui. É uma forma de negação de si mesmo em autodoação planificadora, ou seja, negação de si mesmo. A gente ainda não consegue se doar, sabe? Negar a si mesmo. O ego, o superego, egocentrismo, tudo isso envolve a gente. Mas isso, como a Vina acabou de falar, nós estamos no caminho. E ela fica dando as orientações para a gente seguir. Né? É só isso que eu queria falar.